Fala pessoal, último bloco, beleza aí? Tranquilos, firmes e fortes, prontinhos, preparados para que vocês estejam gostando aí, né, do nosso curso FCC de Matemática, fortes emoções ainda. Então pessoal, nosso último bloco da nossa primeira aulinha, vamos dar prosseguimento às nossas questões de conjuntos numéricos. E essa sexta questão, joga na telinha, ela trabalha um princípio de contagem muito interessante. Diz o seguinte: TRT do Amazonas, FCC 2012, saindo do forno ainda. Existem no mundo 7 bilhões de pessoas. Nenhuma delas com mais de 200 mil fios de cabelo em sua cabeça. Somente com essas informações conclui-se que existem no mundo necessariamente. Então existem no mundo 7 bilhões de pessoas, nenhuma delas com mais de 200 mil fios de cabelo em sua cabeça. Somente com essas informações conclui-se que existe no mundo necessariamente. Então, essa é uma questão, vem comigo, de um princípio que está sendo muito comentado, que é o princípio da casa dos pombos. O que significa dizer esse princípio? Nós podemos até brincar um pouquinho. Olha só. Vamos imaginar, pode descer aqui? Dá para filmar embaixo? Dá para descer? Pronto. Então, estou aqui embaixo, nessa nossa cadeirinhas. Imagine aqui, já pode vir descer mais um pouquinho. Você tem essa cadeira, essa e essa. Vamos imaginar que a nossa sala de aula só tem essas 3 cadeiras aqui. Só que nós temos um problema. Nós matriculamos 4 pessoas. E agora? A pessoa 1, ela vem e vai sentar nessa cadeira. Está ocupada. A pessoa 2, ela vem e vai sentar nessa segunda cadeira. A pessoa 3 vai sentar nessa cadeira de cá. Então, obrigatoriamente, a 4ª pessoa vai ter que sentar em uma cadeira. Então, ou ela vai sentar aqui junto com a pessoa 1, ou ela vai sentar junto com a pessoa 2, ou ela vai sentar junto com a pessoa 3. Agora, existe também a possibilidade, não sei, das 4 sentarem juntas na mesma cadeira. Só estou brincando, mas assim, matematicamente existe a possibilidade. Então, o que quer dizer o princípio da casa dos pombos? É que quando você tem N pombos e você tem N-1 casas, ou se vocês preferem assim, imagine que você tem 5 pombos, mas você só tem 4 casas de pombos disponíveis. Então, o pombo 1, na verdade, ele vem e ocupa a casa 1. O pombo 2, vamos supor que ele venha ocupar a casa 2. O pombo 3, a 3ª casa. O 4º pombo, a 4ª casa. O 5º, ele vai parar e vai olhar, porque tanto a casa 1 já tem gente, a casa 2, 3 e 4 também. Então, o princípio da casa dos pombos diz o seguinte: se a minha quantidade de elementos for superior à quantidade de espaços disponíveis, nós teremos um probleminha. Qual? Nós vamos ter que se empolgar e se empurrar em algum espaço ou em alguma casa. Então essa é a ideia que vocês têm. Imagine a situação que já foi questão da FCC em 2003. Imagine que você tem um grupo de 13 pessoas. Nós temos um grupo de 13 pessoas. Será que é possível, estou falando possível, afirmar, garantir que no mínimo duas dessas pessoas fazem aniversário no mesmo mês? E aí? Tic-tac. Olha a situação. Vocês têm 13 pessoas. Será que é possível as pessoas desse grupo, 2 apresentarem nascimento no mesmo mês? Não sei, Bruno. Então construa a ideia na sua mente. Vamos dizer que a pessoa 1 faz aniversário em janeiro. A pessoa 2 faz aniversário em fevereiro. Sem problema. A pessoa 3 faz em março. Pessoa 4 em abril. Pessoa 5 em maio. Pessoa 6 em junho e assim vai. A pessoa 12 em dezembro. Então, com 12 pessoas, nós podemos ter
12 casas diferentes. Então, com 12 pessoas, é possível termos 12 casas diferentes. Sim, sem problema. 12 pessoas, 12 casas diferentes. Então, a 13ª pessoa, ou ela faz aniversário em janeiro, ou fevereiro, ou março, ou abril, ou dezembro. Então, com certeza, com 13 pessoas, nós teremos no mínimo, porque quando eu digo mínimo é limite inferior, 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Agora, não impede a possibilidade de todos fazerem aniversário no mesmo mês, mas isso é uma possibilidade e não uma certeza. Uma das coisas que os candidatos têm dificuldade é saber diferenciar o que é certeza de possibilidade. Certeza é aquilo que vai acontecer batata, tá certo? Então, você tem certeza. Vamos sair amanhã? Vamos, está certo isso. Certeza. Vamos sair amanhã? Talvez, vamos ver, amanhã nós resolvemos isso. É uma possibilidade. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Você tem uma certeza e você tem uma possibilidade. Ok? São situações distintas. Então, o princípio da casa dos pombos, ele não vai lhe fornecer uma possibilidade. O princípio das casas dos pombos vai lhe fornecer uma certeza. Então, aquela possibilidade, se vocês quiserem chamar assim, você tem certeza que ela vai ocorrer. É batata que ela vai ocorrer. Beleza? Então, joga na tela aí. Então, TRT do Amazonas, FCC 2012. Existem no mundo 7 bilhões de pessoas. Nenhuma delas com mais de 200 mil fios de cabelo em sua cabeça. Somente com essas informações, conclui-se que existem no mundo necessariamente. Então, existem no mundo 7 bilhões de pessoas. Esse dado é importante. 7 bilhões. Então, são 7 bilhões de elementos. Nenhuma delas com mais de 200 mil fios de cabelo em sua cabeça. Então, imagine assim. Vem comigo, rapidinho. Do lado de cá. Senhoras e senhores, 7 bilhões de elementos. Eu falei isso mesmo, 7 bilhões. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, até a pessoa 7 bilhão. 7 bilhões. Imagine aí. 7 bilhões de pessoas. Falei 7 bilhão não, 7 bilhões, né? Porque a gente tem o costume de enumerar em matemática uma loucura que a gente faz. Do lado de cá, nós temos 200 mil casas. Vai dar confusão. Porque se eu tenho 7 bilhões de pessoas de um lado e 200 mil casas de outro, com 200 mil pessoas, eu ocupo as 200 mil casas. Ainda vai sobrar gente como que ali para disputar uma vaga naquela casinha. Então, com certeza, nós teremos casas com repetição de elementos. Porque você tem casa 1, 2, 3 até a casa 200 mil e você tem ali 7 bilhões de pessoas concorrendo para disputar uma vaga nessas casas. Então, com certeza, com 200 mil venham, encham aí cada uma numa casa, mas vai ficar vindo outras levas para ocupar aquelas casinhas. Então, o que você tem que observar no princípio das casas dos pombos? Quem são os elementos? As pessoas. Qual é a restrição? Qual é a quantidade de casas? Nesse caso, os fios de cabelo. Então, a casa 1, quem tem um fio de cabelo. A casa 2, quem tem 2 fios de cabelo, e assim vai. Então, joga na telinha aí. Então, o que você tem? Conclui-se que existem no mundo necessariamente. Aí começa a situação. Quando ele diz assim, necessariamente, é porque é uma certeza. Então, existe no mundo necessariamente é uma certeza. Letra A. Mais do que 7 bilhões de fios de cabelo. Então, mais do que 7 bilhões de fios de cabelo, não posso garantir isso. Mas, Bruno, com certeza, pelo menos uma pessoa tem mais de um fio de cabelo. Eu sei, mas eu tenho que tomar como base, não é o mundo real, não é o que eu vejo do mundo, é o que está no texto. Então, ó, somente com essas informações. Então, esse é o grande detalhe da lógica. Nós temos dificuldade, quando eu digo lógica, raciocínio matemático também, de interpretar apenas com as informações fornecidas. Nós queremos trazer para o nosso mundo, para as nossas ideias, e não dá. Ele colocou bem claro nisso.
somente com essas informações. Então, letra A, mais do que 7 bilhões de fios de cabelos. Isso é uma possibilidade, que eu até concordo com vocês, realmente existem no mundo mais de 7 bilhões de fios de cabelo. Eu concordo. Só que o texto não permite garantir isso. Então, eu tenho que me basear apenas no texto. Falso. Letra B. Pessoas com nenhum fio de cabelo em suas cabeças. Então, necessariamente existem os carecas? Não posso garantir de acordo com o texto. Então, baseado no texto, eu não posso garantir isso. Mas eu sei que tem. Mas o texto não me permite essa conclusão. Tá certo? Letra C. Duas pessoas com números diferentes de fios de cabelo em suas cabeças. Pessoal, existe a possibilidade de todas as pessoas terem o mesmo número de fios. Existe essa possibilidade. De duas pessoas ou de todo mundo ter o mesmo número de fios. Então, por exemplo, nós podemos ter no mundo 7 bilhões de pessoas, todas sendo carecas. Pode ser ou não. Todos apresentando um fio só, todos apresentando 2 fios, enfim. É uma possibilidade. Mas o texto, e aí eu volto para fechar no texto, não me permite concluir isso, não me permite garantir isso. Letra D. Duas pessoas com o mesmo número de fios de cabelo em suas cabeças. Então, duas pessoas com o mesmo número de fios de cabelo em suas cabeças. É uma situação que verdadeira. Com certeza, no mínimo, nós teremos duas pessoas com o mesmo número de fios em suas cabeças. Letra E ou letra E. Pessoas com 200 mil fios de cabelo em suas cabeças, que aí não tem, eu não posso garantir isso. Então, a nossa resposta correta, de acordo com o texto, a certeza que nós temos é a nossa letra D. Ok? Caminhando. Zero 07, marquem aí, por gentileza, a questãozinha que está sendo muito cobrada em prova. E é uma questãozinha de um cálculo matemático, um raciocínio matemático, uma questão de contagem. Vem comigo, você pode responder, alguns alunos têm reclamado, não diga assim alunos candidatos, porque geralmente é uma situação que vocês pensam em resolver essa questão utilizando um conceito de equação. Posso resolver por uma equação? Posso. Mas vocês observaram que o nosso curso, e também na FCC, ele não coloca equação no edital. Porque você pode responder essa questão por uma outra, vamos chamar assim, lógica, uma outra visão, fugindo da relação de equação. Então, cuidado que essa questão já caiu em 2 provas recentes de tribunais, inclusive de tribunais do TRT. Então, joga na tela. 07. TRT do Rio Grande do Sul, FCC 2009. Ao sacar X reais de sua conta corrente, Alaide recebeu do caixa do banco um total de 51 cédulas, que eram de apenas 3 tipos: 10, 20 e 50 reais. Considerando que as quantias correspondentes a cada tipo de cédula eram iguais, o valor de X era... Então, cuidado. O que ele quer dizer considerando que as quantias correspondentes a cada tipo de cédula eram iguais? Então, quando você pensa em bloquinhos, o bloco de 10, a soma do bloquinho de 10 vai dar um valor. E esse valor é igual à soma do bloquinho de 20, que é igual à soma do bloquinho de 50. Esses valores são iguais. Então, o bloquinho de 10, o bloquinho de 20 e o bloquinho de 50. Então, cédula de 10. Opa. Então, cédula de 10. Cédula de 20. E cédula de 50. Você vai trabalhar com referência sempre a cédula de maior valor. Ou seja, sempre vai trabalhar com a cédula de 50. Nesse caso, a cédula de 50. Então a pergunta é simples. Será que eu consigo
Com uma cédula de 50, eu formo 50 reais. Então, se eu saquei apenas uma cédula de 50, eu saquei 50 reais em cédula de 50. Será que eu consigo formar 50 reais com cédulas de 10? Consigo. Com 5 cédulas de 10 eu tenho 50 reais. Agora, será que eu consigo formar 50 reais com apenas cédulas de 20? Não. Porque ou eu saquei 20, ou 40, ou 60, ou 80. Não tem como ter sacado cédulas de 20, somente cédulas de 20. E aí você tem um valor de 50 reais. Então eu vou descartar essa possibilidade de encontrar uma cédula de 50. Então eu vou trabalhar com a hipótese de ter duas cédulas de 50. Com duas cédulas de 50 eu tenho 100 reais. Então duas cédulas de 50, 100 reais. Agora tá beleza, porque com 100 reais eu posso ter cédulas de 20. 5 cédulas de 20, 100 reais. 10 cédulas de 10, 100 reais. Então nós temos 17 cédulas por 300 reais. Então, com 17 cédulas, ela sacou 300 reais, sendo 100 reais em cédulas de 10, 100 reais em cédulas de 20 e 100 reais em cédula de 50. Mas, Bruno, nós temos um pequeno problema. Qual? Ela sacou, professor, 51 cédulas. Então, o saque dela foi de 51 cédulas. Então, nós temos um probleminha aí. Nós só achamos 17. Não tem problema. Se você somar mais 17, você vai ter 34 cédulas. E com 34 cédulas, eu vou ter que aumentar mais 300, porque aumentei 17 cédulas no bolso. Eu tenho 600 reais. Aumentando mais 17 cédulas, isso. Eu tenho 51 cédulas, vou aumentar mais 300, que eu estou aumentando 17 cédulas. Eu vou ter 900 reais. Então não precisa montar a equação. Precisou? Não. Só utilizei esse conceito básico aí de um processo de raciocínio matemático. Então você para a questão, pensa, vai criando essa mania, né, de sempre buscar uma maneira mais simples e mais fácil de resolver a questão. Então 10 cédulas de 10, 100 reais, 5 cédulas de 20, 100 reais, 2 cédulas de 50, 100 reais, e aí somando tudo 10 mais 5 mais 2, 17 cédulas, totalizando 300 reais. Aí aumentamos mais 17, 34, então 34 cédulas, 600 reais. Aumentamos mais 17, 51 cédulas, totalizando 900 reais. Beleza? Tranquilos? Então, voltando aqui. Então, letra E ou letra E, 900 reais. 08, TRT do Amazonas, FC 2012, é uma questãozinha bem interessante, que é uma questãozinha de contagem. Né? Um padrão, observar um padrão, como eu falei com vocês, os números naturais permitem esse leque aí de cobrança. Então, estão representados a seguir os 4 primeiros elementos de uma sequência de figuras formadas por quadrados. Mantido o padrão, a 20ª figura da sequência será formada por um total de quadrados igual a. Então, olha aí, figura 1, 2, 3 e 4. A figura 1, ela é um quadrado 3 por 3, faltando 1 no meio. A figura 2, ela é um quadrado 4 por 4. A figura 3, vocês podem observar, é um quadrado 5 por 5. A figura 4 é um quadrado 6
por 6. Então, se vocês observarem não acabou a bateria não. Oi, som, voltou. Então, oi, continuamos aí? Então, pessoal, que for ler o sinal ali. Então, a primeira figura 3x3, a segunda figura 4x4, a terceira figura 5x5 e a quarta figura 6x6. Então, o que acontece agora? A primeira etapa é o total. Vou botar assim, primeira etapa. Deixa eu apagar aqui. Opa, deixa eu voltar. Eu e informática não temos uma boa relação. Então, agora, deixa eu só apagar aqui para a gente fazer o total. Pronto. Então, primeiro passo é o total. Que nós já observamos que na figura 1 é 3x3, então aumentou 2. Na figura 2, 4x4, aumentou 2. Na figura 3, 5x5, aumentou 2. Na figura 4, 6x6, aumentou 2. Então nós temos aí, se o n igual a 20, é uma figura 20 mais 2, 22. Então 22 vezes 22, 484 quadrados no total. Então você tem aí 484 quadrados. 484 quadrados aí no total. Agora a parte em branca, os quadrados brancos, né? Então o segundo passo, branco aí que ficou. Então, olha só. Aqui eu tenho um único quadradinho. Aqui eu tenho um quadrado 2 por 2. Aqui 3 por 3. Então aqui 4 por 4. Então o quadrado branco, a fórmula será n ao quadrado. Como o nosso n é 20, 20 ao quadrado, 400. Então a figura 1, 1 ao quadrado igual a 1, um quadradinho branco. A figura 2, nós temos 2 espaços em branco, 2 por 2, então aí 4, 2 ao quadrado. A figura 3, 3 por 3, então 3 ao quadrado. A figura 4, 4 por 4, 16. Então nesse caso 20, 20 ao quadrado é igual a 400. E aí o resultado da situação será 484 menos 400, que será igual a 84. Então nós temos aí 84 elementos envolvidos na mistura. Beleza? Essa sobra aí. Então a nossa resposta correta, letra B de bola, 84 quadrados aí, ok? Então tá aí o primeiro, 1, 2, 3, 4. Primeiro passo total, n igual a 20, 20 mais 2, 22, 22 vezes 22, 484. Segundo passo em branco, 20 ao quadrado, 400, 484 menos 400 é igual a 84. Essa 09 é bem legal, do TRT de Pernambuco, FCC 2012, trabalha essa mesma situação de contagem e a FCC está misturando contagem com figuras. Então temos que ficar atentos aí na relação. Partindo de um quadriculado N por N, formado por palitos de fósforo, em que N é um número ímpar maior ou igual a 3. É possível, retirando alguns palitos, obter um X composto por 2N menos 1 quadrados. As figuras a seguir mostram como obter esse X para quadriculados. Então você tem 3 por 3 e 5 por 5. Então vamos prosseguir aqui.
Então aqui o 3 por 3, né? E aqui o 5 por 5. Seguindo o mesmo padrão dos exemplos acima, partindo de um quadriculado 9 por 9, o total de palitos que deverão ser retirados para obter o x. A primeira ideia que nós pensamos é criar uma fórmula, mas aí eu vou dar uma dica básica de sequência. Eu só posso ter uma certeza que a sequência mantém um padrão no momento que você está visualizando pelo menos 3 números, ou seja, no mínimo 3 números. Então eu só posso ter a certeza que aquele padrão continua quando eu tenho 3 elementos em sequência. Aí eu posso dizer assim que o padrão mesmo, ou ele vai dar a dica, e o padrão continua. Então ele não me disse que esse padrão continua, ele disse apenas que 3 por 3 eu faço essa retirada, 5 por 5 eu faço essa retirada e pronto. Foi isso que ele informou. Então, com essa situação, eu vou ter que construir a minha figura. Só que aí eu tenho uma situação interessante. Joga na telinha. Se você observar, aqui nós retiramos um palito. Aqui um e aqui um. Então, nós totalizamos aí 4 palitos retirados. Concorda comigo? Então, eu não vou construir toda a figura, porque essa quantidade de cá é igual a essa. A retirada também é igual a essa, que é igual a essa. Então eu só vou montar uma parte da figura 9 por 9, porque a retirada de cada parte vai representar a mesma quantidade de palitos. Beleza? Tranquilos aí? Agora, aqui nós tiramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós tiramos 6 palitos aí. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tirou 6 em cada palito, em cada situação. Então, montando o perfil aí da figura, eu consigo descobrir a minha retirada de palitos. Beleza? Tranquilos? Agora, como é que ele monta a figura? É o que a gente vai comentar agora. Então, observe, 3 por 3, ele mantém a diagonal. 3. E aí, ó, daqui no meio, 1, 1. 5 por 5, ele mantém a diagonal. Aqui no meio você tem 2 para cima e 2 para baixo. Então, na verdade, desse central aqui, ele mantém 2, 2. Porque ele vai manter 2, 2. Então, na figura 9, não sou muito bom para desenhar, não vou negar a você isso aí. O que ele vai fazer? Aqui é o central. Então, ele vai colocar 1, 2, deixa eu apagar aqui que vai... Colocar aqui. Então, aqui é o central. Então, 4, 3, 4. E aí, 4 também descendo na diagonal, mas eu vou colocar aqui 4 aqui também. Então você tem o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então você vai ter que retirar 28 palitinhos. Vamos contar? Custa nada? Vamos juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 quadradinhos. Então, em cada região, ele vai retirar 28 quadradinhos. Então, 4 vezes 28. Ele vai retirar 112. Então, 4 vezes 28, ele vai retirar 112. Beleza? Tranquilos? Então, essa é a ideia do cálculo aí que nós temos. Que é igual a 112. Pronto. Resposta correta, letra C. Então dá uma paradinha para copiar aí. Então 28 de um lado, 28 desse. Bruno, eu só fiquei na dúvida por que aqui foram 4. Porque vai ser 4 nesse segmento e 4 aqui. Então por isso que 9. O quinto é o central. Então aqui 1, 4 descendo, 4 subindo. Que vai fazer o 9 por 9. Mesma coisa, 4 aqui e 4 aqui. Então vai fazer o 9 por 9. Aí 28 de um lado, 28 do outro, 28 do outro. Por isso que eu multipliquei 4 vezes 28. Beleza? Joga na tela. Então, pessoal, é com muita alegria, com muito prazer que eu encerro a nossa primeira aula. Dizer que foi um prazer estar com vocês, muito contente aí nessa nova casa, auxiliando aí o pessoal, os grandes amigos do Sejus TV, esse novo curso. Guardem esse nome Sejus TV, que vai apresentar a vocês grandes talentos aí que estão na verdade ganhando fama no mercado de concurso, trazendo novas metodologias muito importantes. Inclusive, um dos cursos que começou a minha caminhada profissional no sentido nacional foi aqui no Sejus, que auxiliou muito. Então retorno a casa que me ajudou bastante para ajudar também nesse futuro do Sejus TV. Então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.